Fala, meu povo, boa noite. Bem-vindos ao Café com Fé, edição de 17 de março de 2024. O governo Lula derrete, né? Um ponto importante da pesquisa que saiu do IPEC, né? Na faixa de idade de 16 a 23 anos, de agosto para cá, caiu 30 pontos a taxa de aprovação do governo Lula. 30 pontos. Sabe o que é 30 pontos? É um número assim bem forte. Tá? Algumas coisas importantes sobre o aumento da reprovação do governo Lula, né, ou a desaprovação do governo Lula. Primeiro, a gente está vendo aqui algumas coisas que estão sendo feitas pelo governo, que obviamente elas impactam a opinião pública. Né? Quase 90% das pessoas são contra o STF ter liberado, né, o caso Toffoli ter liberado as multas da Odebrecht do grupo JBS, né, 10 bilhões, perdão de 10 bilhões, 20 bilhões de multas de casos de corrupção que tiveram delações, né, os próprios corruptores admitiram os crimes, né. Depois, a gente viu o governo agora dando um contrato de 8 bilhões para Odebrecht, que agora é Novo Honor, né? Ou seja, os caras fizeram tudo o que fizeram e agora estão ganhando um contrato de 8 bilhões para construir Abreu Lima. Aí quando a gente sai dessa pauta, a gente vai para a pauta dos florestas, recordes históricos, aí, recordes nos anos de queimadas, recorde de morte de Yanomamis e não sei o que. Recorde de aumento do preço dos alimentos, né? Os alimentos explodiram o preço, né? Alguns problemas sazonais, mas a gente vê que vai ser difícil reverter no curto prazo, bastante difícil reverter no curto prazo esse aumento da reprovação, desaprovação do governo Lula. Isso, de uma forma bem clara, ela é bem positiva para os brasileiros. Por quê? Porque o PT perde muita força na negociação com o Centrão. Quanto mais frágil o governo, mais o Lula e o PT vão ter que abrir as pernas. Né? Foi o que aconteceu no caso da Dilma, né? Que quem mandava no governo Dilma já não era mais a Dilma, né? Isso acabou fazendo, né, que a gente ainda tivesse... a gente ainda foi salvo no final de uma catástrofe que poderia ter sido muito maior do que foi, né? Então, esse derretimento do governo Lula, ele vai fazer com que o governo Lula não tenha força para disputar a reeleição da Câmara dos Deputados e do Senado, e provavelmente o Centrão vai sair vencedor da eleição da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso é bastante importante. A Bolsa no Brasil, ela está resiliente, na minha opinião, dados os números que a gente está vendo. A gente está vendo gringos sacarem 30 bilhões no ano já. Foi praticamente tudo que eles colocaram naqueles 2 meses do final do ano passado, que fizeram a Bolsa sair de 110 para 135 mil pontos, né? Está 125 mil, 126 mil, caiu 10 mil pontos aí a Bolsa praticamente. A gente está vendo uma saída dos fundos multimercados, tomando bastante resgate ainda. A indústria de multimercados do Brasil está apanhando assim, tipo bicho, né? Porque o câmbio não sai do lugar, a volatilidade no câmbio mudou muito, né? O câmbio, agora o câmbio vai de 5 para 4,85, 5 para 4,85, fica nessa leva aí, não está dando para ganhar dinheiro muito, como do mercado lá fora. Está na máxima histórica, está dificílimo para comprar agora na máxima histórica, a simetria está positiva, está muito difícil, né? O mercado de juros aqui está dificílimo também, né? Agora já alguns players já querendo mexer nas projeções de final de Selic, eu acho que não vão mexer, porque quando a gente tinha um cenário um pouco mais positivo, eles não mexeram para baixo, o Banco Central, então acho que o Banco Central vai seguir com a estratégia. Um ponto importante para a Bolsa é que o governo mexeu nas regras, né, de emissão de LCI e LCA. Então, muita gente que tem LCI e LCA não vai conseguir renovar.
Então deve cair no estoque estimado aí pelo Banco BTG de quase 300 bilhões em aplicações de LCA. Isso deve favorecer a Bolsa no ano de 2024. Tá? O juro menor, as pessoas sem poder botar em LCA, um troquinho, um pedacinho disso aí vai para a Bolsa. Quanto? 10%, talvez 15%, né? Já é alguma coisa. A gente tem muita gente mandando mensagem aqui, cara. Eu tenho aí um público de mais ou menos umas 500 mil pessoas bastante ativas aqui no meu Instagram. Muita gente mandando mensagem sobre Vale, o que eu acho de Vale, se é para comprar Vale, se não é. Cara, eu não comprei, né? Quando estava 60 foi para 75, agora voltou para 58, né? 59. Se eu tivesse que fazer alguma coisa agora, né, eu diria assim que eu ficaria neutro na Vale. Não compro agora, também não vendo. Entro vendido agora, que eu acho que não sei se vale a pena. Tá? Eu acho a Petrobras cara. Eu acho que hoje, com o dividendo projetado, que o governo aprovou, o dividendo menor, né? Ela tá no mesmo patamar de valuation da Exxon, né? E, cara, não dá para esquecer que o PT tá aí, né? E o PT tá com um rombo enorme nas contas públicas e eles não têm muito dinheiro mais para gastar. Eles vão ter que usar o Banco do Brasil, vão ter que usar a Petrobras, né? Os bancos públicos. Tá? Então, o que eu acho que o próximo movimento grande do PT vai ser aprovar a toque de caixa empréstimos para a classe BCD, via Banco do Brasil, via Caixa Federal. Isso deve impactar bastante o poder de consumo das pessoas, né? Então, assim, o mercado, eu acho que ele está mais com uma cara de lateralização, essa bolsa, né? Mas a gente tem que ficar bastante atento aí o que o PT vai fazer, né? Daqui para frente, né? Eu não estava preocupado muito com o PT, com as loucuras do PT aí, porque eles têm pouco espaço para fazer alguma coisa. Eles estavam se aproveitando aí dos resquícios da excelente gestão do ministro Paulo Guedes, né? E agora parece que exauriu, né? Final do ano aí, já terceiro trimestre a economia cresceu 0, quarto trimestre a economia cresceu 0, né? Primeiro trimestre desse ano vem difícil, né? Mas o bom é o seguinte, as empresas, elas também, nós temos um ano e meio quase de governo Lula, né? Fecha em junho, né? As empresas também vão se preparando, né? Para um cenário mais difícil, né? A gente teve nos últimos 3 anos aí um cenário bem complicado para a bolsa em matéria de fluxo. A gente tem muita empresa muito barata, muito, mas muito, muito mesmo, né? Então, pega o próprio Grupo Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar, se tirar o aumento de capital, faz um aumento de capital de 700 milhões, né? A empresa está valendo 800 milhões, né? Pouco menos de 800 milhões de reais, 780 milhões, um grupo que fatura 24 bi, né? Mas a Via Varejo também fatura horrores né? Mas a Via Varejo tem uma dívida líquida de 7 bi, uma dívida enorme, correndo né? Os caras estão pagando, sei lá, 3 bi por ano de juros. A dívida do Pão de Açúcar, sem aumento de capital, era 2,1 bi e o Pão de Açúcar faz 1,5 bi de caixa. Então, o custo de carregar essa dívida em 2024 vai ser 220 milhões. Não tem nem comparação uma coisa com a outra. A Via Varejo, nós estamos falando de 3 bilhões de custo de dívida por ano. E as empresas a Via Varejo não fatura 30 bi, o Pão de Açúcar fatura 24. Não estão um preço muito diferente, não. Né? Esse é o nível da gente chegar assim, a empresa, né? Obviamente que tem outros riscos aí, falo que tem risco trabalhista, que tem risco fiscal, que não sei o que, né? Se tem, vai ser mais uma leva de empresas de auditoria processada, quebrada, não sei o que, porque está tudo muito auditado, né? Os balanços estão auditados. Depois da Americanas, todas as empresas da Bolsa
quem é auditor aí sabe, né? Tiveram um maçarico no rabo 20 vezes um maçarico no rabo depois do caso Americanas, né? Então não tá mais tão fácil de criar outra fraude, né? Então a gente, quando uma empresa está tão barata, né, chega até a ser preocupado. Bastante gente me perguntou de Pets. Cara, Pets, a gente descobriu aí, né, na sexta-feira, hoje é domingo, na sexta-feira nós descobrimos que, por quê, né, saiu várias reportagens, o papel oscilou horrores, saiu de 3,50 para 4,50 para 4,70 para 4,30, puxou 4,40, 4,35, sei lá. A gente descobriu o motivo pelo qual o controlador saiu de 26% para quase 48%, né, ele deve ter, a XP soltou carta dizendo que tá com mais de ideia, deve ter 45% a 48%, mais ou menos isso aí ele deve ter. Por que ele comprou tão rápido? Porque era iminente uma proposta de aquisição hostil do grupo Pet Love. Pet Love é o maior varejo online, né? O maior player online de pets da América Latina, era 2 bi esse ano, só online, Pet Love, e ela é suportada por diversos fundos de investimentos gigantescos no mundo, que tem participação no setor de pet, com caixa de 1,250 bilhão, no último número que tem público, né? Era iminente uma tentativa de aquisição hostil da Pets na bolsa. O controlador percebeu isso, saiu de 26, foi para quase 45, agora vamos ver o que vai sair de negociação, se o controlador vai continuar subindo. Então, isso mostra que a empresa está absurdamente barata, né? Lembrando, para quem não sabe, mas eu conto, o setor de pet no Brasil, para vocês terem uma noção, é um setor estimado entre 40 e 50 bilhões de reais. Para vocês terem uma noção de quanto isso é relevante, o setor inteiro de medicamento é de 200 bi. Tá? Então, assim, é um setor que cresce muito, muito forte no Brasil. A Pets é uma empresa que não tem R$1 de dívida e gera 300 milhões por ano de caixa. Ela pega esses 300 milhões e reinveste para crescer. Poderia gerar mais, estava gerando mais 2 anos atrás? Estava. Mas está extremamente barata, com uma perspectiva muito boa. E se não tivesse, né, não teria tanta gente interessada em fazer aquisição hostil, nem o controlador estaria comprando dessa forma, né, obviamente. O que mais vocês querem saber mesmo? O que eu recebi de dúvida aqui? Eu acho que é isso. Obrigado pela audiência aí. Estamos circulando entre 2 a 3 mil pessoas aí todo domingo. Mas nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Boa semana para todo mundo.